Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor Luiz Ronan. Bom dia, professora Beatriz. Bom dia. Meu caro professor Cláudio, doutor Cláudio Janotti, a nossa querida professora Sueli. Estamos aqui hoje começando um projeto novo. Não é, professora Bia, professor Luiz Ronan, meus queridos colegas da Faculdade Milton Campos. Um projeto que vai unir aí toda a expertise do Portal UAI, né, dos Diários Associados, com, enfim, o nosso time fantástico da Milton Campos e da EBRAD, da nossa Escola Brasileira de Direito. E hoje o tema que nos foi proposto, que é muito interessante, muito instigante, é a respeito aí do chamado capitalismo de vigilância e o futuro do nosso mercado de trabalho, né? do nosso direito de trabalho também, não é? E esse tema foi proposto aqui pela nossa querida professora Beatriz, não é? E eu vou passar de pronto a bola para ela, para que ela possa, enfim, já fazer as suas primeiras considerações e já dar o pontapé inicial para o nosso debate. Pode ser, pessoal? Então, bom dia a todos. Obrigada aí por todos comparecerem, aceitarem o convite. Esse tema me xinga muito. Foi um tema que a gente discutiu também durante um semestre na oficina de estudos avançados de proteção de dados da Faculdade Milton Campos, com os alunos. E é um tema assim, muito recorrente hoje no Fórum Econômico de Davos, que tem 3 anos que aparece lá, grandes discussões e com entendimentos muito diferentes, e por isso que eu trouxe para um podcast. A OCDE traz um trabalho bem legal a respeito de cenários possíveis a respeito dessa questão de trabalho. E me chama a atenção os dados desse Fórum Econômico, porque eles falam que 65% dos estudantes que estão entrando, isso foi de 2019, que estão entrando no ensino médio e saindo da universidade, trabalharão em empregos que não existem. E que a CEO da IBM também, que fala no fórum, ela fala que a crise de habilidade desses estudantes vai ser tão grave que vai impactar 100% dos empregos. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma virada aí nessa história dessa relação de trabalho, tecnologia e direito. E, por outro lado, que eu acho que a gente vive claramente, por parte da atividade econômica, um movimento muito líquido, que o espaço existe, isso tem que frisar, né? Que o espaço está aqui e ele existe, e ele está sendo ocupado com muita rapidez pelas plataformas digitais. Eu escutei uma vez, não, Beatriz, não vamos chamar mais de economia de compartilhamento, porque compartilhamento não tem. A real plataforma hoje é uma economia de plataforma que tem total controle no negócio. Então, isso me chamou a atenção. E esse tipo de formato de negócio hoje, que é dominante no digital, ele se move por dados, né? Dados, realimenta com dados. E é aí que vem o tema do capitalismo de vigilância, que vocês imaginam o seguinte: eu estou sendo vigiada por uma pessoa por trás de mim, eu não sei que eu estou sendo vigiada. E aí é claro que eu vou perder toda a minha possibilidade de autodeterminação de informação, de decisão, espacial, inclusive, né? Quem está me olhando onde eu estou indo. Eu gosto muito do Harari. O Harari tem uma fala, um livrinho dele, Os 21 Lições do Século XXI. Ele fala assim, olha, o homem aprendeu a ter controle do mundo externo, mas também a ter controle do mundo interno, por algoritmo. E essa relação está sendo assimétrica de poder e sendo usada no meio digital, né? A Shoshana Zuboff, ela fala que é o Big Other e não o Big Brother. Então, é sim uma vigilância muito pulverizada que gera uma mudança muito grande. E aí eu queria começar aqui, o que me chama a atenção é que, na verdade, deve prevalecer o homem, né? Antes da máquina temos o homem, né? O futuro digital tem que ser o lar da humanidade. Uma questão que eu queria passar para o Dr. João, né, que é o nosso CEO aqui, presidente da Faculdade Milton Campos, é que todos chegam a um ponto de que isso só será de uma forma bem aprendida, com frutos positivos, se você tiver consciência dessa realidade e ter capacidade de ter senso crítico disso. Isso é impossível, claro, e consequentemente uma abrangência maior no campo do trabalho, uma inclusão maior no campo do trabalho. Eu acho que isso consequentemente passa por educação. Então eu queria saber, será que a educação está pronta para isso?
Será que a educação está pronta para habilidades que muitas vezes não são mais tão técnicas? Claro que tem vagas, milhares de vagas abertas para habilidades técnicas, mas tem também habilidades soft skills, né, que eles estão chamando a atenção. Será que tem uma fala muito interessante, porque fala que você tem que ter um novo perfil. Será que eu tenho uma escola preparada para isso? Né? É verdade, professora Beatriz e professor Ronan, depois eu quero ouvi-lo, não é? Sua experiência larga, não só como professor de Direito e Trabalho, mas também como desembargador, né? No nosso egrégio TRT da Terceira Região. Mas assim, eu vejo o tema de uma forma mais ampla e mais holística, sabe? Acho que são temas tão importantes que foram abordados aqui, minha querida professora Sueli, meu querido professor Janotti. Veja bem, quando a gente fala de ferramentas de tecnologia que são capazes de nos monitorar, né? Saber os nossos gostos, as nossas escolhas, né? Que são capazes de nos vigiar, né? Daí o tema, né, do chamado capitalismo de vigilância, que eu, aliás, depois até queria propor até uma outra reflexão, né? Porque vários outros regimes são muito baseados na vigilância, né? Na vigilância e no cerceio das liberdades, né? Então eu vejo alguns temas aí muito importantes a serem abordados, né? Primeiro, direito à intimidade. O professor Ronan tem uma obra muito interessante junto com a nossa querida juíza e professora Carolina, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Daqui a pouquinho vamos abordar esse tema também. Então, o direito à individualidade, o direito à intimidade, né? O direito às escolhas, né? A manifestação de vontade, né? Quando uma máquina começa a manifestar por nós esse tipo de escolha, não é? E influenciar as nossas escolhas de maneira artificial, eu vejo isso realmente como algo preocupante. Então a gente tem, professora Beatriz, que pensar na tecnologia e tentar construir o mundo nesse sentido como uma ferramenta de trabalho, como como um instrumento de educação, inclusive, não é? E o papel nosso da universidade, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Na verdade, estamos indo para o Brasil inteiro através de uma ferramenta de tecnologia, e hoje só foi possível a participação do nosso querido pós-doutor, inclusive, né, o Cláudio Janotti, né? Depois vamos falando aqui um pouquinho, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês e da professora Sueli, que é também procuradora de trabalho, né? Acabou de se aposentar, mas está aí ávida por promover debates muito interessantes, né, nessa área. Já fica aqui o convite para repetirmos a dose, né? Então eu acho que temos que avaliar essa questão de uma forma mais holística, mais ampla, né? Eu acho que isso não atinge só o direito do trabalho, só o mercado de trabalho, mas atinge especialmente a questão da liberdade, da individualidade, que é o horário. Uma boa reflexão. Vamos pensar nós todos aqui. Quantos minutos ou quantas horas do dia a gente passa online ou a gente passa de forma presencial? Temos que lembrar que temos o WhatsApp, e-mail, né? O próprio telefone, né? Enfim, as redes sociais como um todo, né? E se a gente der uma olhadinha lá no nosso iPhone, ele te dá um relatório estarrecedor, não é? A gente vai perceber que hoje, inclusive nós que já não somos assim, vamos dizer assim, aquela geração mais recente, não é? Nós mesmos já passamos boa parte do tempo conectados pelo meio digital, não é? Então, essa questão acho que é algo muito importante, e eu já passo aqui a bola para o nosso querido Luiz Ronan. Como é que você enxerga isso tudo, Luiz? Não só no âmbito exclusivo do trabalho, mas essa visão mais ampla, sabe? Bom, eu primeiro quero agradecer o convite, né, que eu recebi aí com muita alegria. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês e principalmente discutindo esse tema, né? Ou discutir esse tema. São tantas as questões, né? Eu estava outro dia lendo uma reflexão do Norberto Bobbio sobre a Revolução Francesa, que eu acho que tem aplicação aqui. Ele fala assim, isso é uma virada na história do gênero humano. Ou seja, é uma mudança de época. E aí várias questões são colocadas, né? Por exemplo, a doutrina costuma dizer que nós tínhamos uma era agrícola, em que a terra era o principal instrumento de poder. Depois passamos a ter uma era
industrial, em que o capital, o trabalho e a propriedade passaram a ter um significado de poder, e depois nós evoluímos hoje para a era da informação, que não é, ela começa no final do século XIX, vai ao início do século XX com telefone, rádio, cinema, televisão, todas essas invenções. O fax, não é? O dia que chegou o fax no meu combina, escritório, eu fiquei assombrado. Combina com a internet, né? Que a internet, na verdade, tem uma autora que fala, não é uma rede de computadores, é uma rede de indivíduos, não é? E é interessante que a internet, a gente pensa que ela é mais ou menos recente, mas ela é final dos anos 50. Ela tem 60 anos. É verdade. E nessa situação, ela tem uma outra interessante observação de um filósofo, Pierre Levy, que ele fala assim, olha, a internet hoje tem o papel das bibliotecas de garantir a memória coletiva. Então, do ponto de vista da tecnologia, tem todos esses avanços, né, que o Dr. João falou, né, que trazem, né, assim, várias reflexões e principalmente, aí depois eu quero falar, mas também para dar oportunidade aos demais, a questão do homem, né? Como que nós entramos nisso tudo? Desculpa dizer, uma certa alucinação teleológica, né? Uma certa tecnológica, desculpa, um certo solucionismo tecnológico, que a tecnologia serve para tudo, né? E como é que fica o homem nessa história? Quer dizer, nós vamos ser simplesmente abandonados, deixar de lado? Isso, né, em todos os níveis. Em nível, né, do mundo do trabalho, em nível do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa condição de cidadão. Eu acho que tem várias reflexões aí extremamente importantes, né, a partir da sua colocação. Lembrar que atrás de cada aparelho de celular, de cada computador, né, de cada ferramenta tecnológica dessa, de cada rede social, de cada perfil de rede social, está uma pessoa. Uma pessoa que que deve ser o centro, como a professora Beatriz nos colocou aqui, o centro de todas as nossas preocupações e reflexões. Não é? Enfim, eu queria ouvir aqui um pouquinho a opinião da professora Sueli, não é? Professora, fica convidada aqui para entrar no debate, na nossa conversa, na nossa roda. Verdade. Primeiro eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 61 anos, cabelos grisalhos, estou usando uma blusa vinho, uso óculos. Eu acho que é importante isso, de pele morena. Acho importante isso que pode, para facilitar aí as pessoas cegas de baixa visão que estão nos ouvindo. Mas faço questão de frisar que ainda é uma menina, viu? E tá muito elegante, né? Muito elegante. Já que é para darmos uma descrição fidedigna, não é? Para passar, tá, né? Informação. Eu acho que a doutora Beatriz tocou num ponto assim, crucial, que é a questão da educação. Né? O que a gente vê hoje, em pesquisa realizada, é possível verificar o seguinte, em pesquisas muito interessantes com voluntários no Facebook, que pelo quantitativo de curtidas ou de likes, o estudo chegou à conclusão que, às vezes, trazia à tona questões que nem nós próprios conhecíamos de nós mesmos, ou seja, as informações eram muito superiores aos que os amigos traziam, isso simplesmente pelo quantitativo de likes que a gente dá, ou curtidas no Facebook. Então, e é óbvio que toda essa tecnologia, aí vem a velha história do homem e da máquina, né? Eu acho que nas outras revoluções, isso também aconteceu, essas preocupações, o desemprego, de se iriam acabar postos de trabalho, etc. Mas o que tem de diferente na Revolução 4.0, nessa era da informação, tecnologia de informação e comunicação, penso eu, que seria a questão da velocidade que isso ocorre, do aprofundamento e da extensão com que isso ocorre. Então, aí volta a pergunta da doutora Beatriz, né? Será que estaríamos preparados para isso tudo? Né? Então, eu acho que a questão dos líderes, então, seria a preocupação de uma educação, de como nós vamos receber isso, ou se nós vamos continuar deixar que o algoritmo controle as nossas decisões como se fossem receitas de bolo, né? Ou seja, passo a passo, então, ao controle de todos os aspectos de nossa vida, controla o mercado, e é isso aí, o capitalismo se manifestando de outras formas. Eu acho que
a questão da educação é importante porque nós vamos ter que lidar com habilidades e vão ser exigidas habilidades, e a gente já vê isso hoje, e a gente não tem dimensão até que ponto que isso vai chegar, habilidades para trabalhar com incertezas, habilidades para trabalhar, para rever processos de produção, habilidades de conteúdo, de uma série de coisas, até da forma de liderança, né? Para poder conjugar isso tudo com aquilo que é de mais importante, que é um divisor de águas, que eu acho que tem que ser a diretriz, que é o respeito aos direitos fundamentais, como aí já foi sinalizado. Então, eu acho que vamos ver como nós vamos qual vai ser a nossa postura diante disso tudo. E a educação para essa transição que continua e a gente não sabe aonde vai dar, a gente tem que ter preocupação com isso, senão a gente vai, como diz a doutora Beatriz, a gente vai estar formando pessoas que não são capazes de lidar com essas incertezas, de tomar decisões e diante desse todo impacto, porque uma coisa é certa, ignorar o avanço cada vez maior da tecnologia não vai dar. Então, o direito do trabalho, a sociedade vai ter que se reinventar para lidar com isso tudo. E aí, professor Cláudio, o que o senhor acha disso tudo também? Rolou a bola, professor Cláudio, vamos embora. Bom dia a todos, bom dia a todos. Gostaria de externar aqui minha alegria em estar participando desse evento. Primeiro, que é de Belo Horizonte, né, a cidade que mora no meu coração, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado. Segundo, por estar compondo a mesa, né, o professor Luiz Ronan, que faço questão de registrar. Meu primeiro artigo foi publicado num livro coordenado pelo Luiz Ronan, pela Paula e pela Fernanda Nig, todos os professores aí da Milton Campos, né? Então, não poderia deixar de externar aqui, né, meu agradecimento. Agradeço também à querida amiga professora Sueli, né, e a professora Beatriz pelo convite, também ao professor Henrique Sodré. Falarmos em, né, plataformas, em aplicativos, significa dizer muito além do que, né, uma quarta revolução industrial. Eu costumo colocar nos meus livros, nos meus artigos, que nós estamos vivendo o surgimento de um novo mundo dentro de um velho mundo, né, que está expandindo as fronteiras e os limites desse antigo mundo, porque no antigo mundo nós só víamos naquilo que nós acreditávamos, e esse novo mundo traz uma vigilância, né, um controle através de instrumentos ao qual a gente não consegue ver. Então, isso tudo, né, é interligado através da nova motriz, né, que são satélites. Se na primeira revolução industrial surgiu a máquina movida à água e ao carvão, a segunda, energia elétrica, a terceira, os computadores, né? Na quarta, é muito diferente das demais, porque os satélites, primeiro que não se encontram dentro da Terra, né? Eles ficam no espaço sideral. Então, já começa uma grande alternância aí. Por quê? Porque eles estão fora da Terra. Então, quando a gente está fora do sistema, a gente consegue ver muito melhor, né? A gente costuma falar isso, né? Dentro do problema, você não vê o problema. Mas agora, quando você está fora do problema, você consegue ver e até solucionar o problema. E na quarta revolução industrial, traz um arranjo tecnológico muito diferente, porque as outras revoluções industriais traziam em si uma máquina nova, né? Um grande acontecimento. Agora nós temos os algoritmos, a computação em nuvem, as plataformas digitais, a inteligência artificial, o deep learning, né, o machine learning, a robotização. Então, eu costumo, né, sempre fazer essa reflexão com os meus alunos e nos meus livros. Nós estamos vivendo, né, uma plataformização laboral e uma virtualização social, né? Hoje, todo mundo pratica atos muito mais de maneiras cibernéticas e virtuais do que presenciais. O professor Henrique falou aí, quantas coisas ao longo das 24 horas nós fazemos de maneira presencial. Talvez seja só alimentarmos, né, e relacionamento entre familiares. Todos os outros tipos de relacionamentos nós fazemos, né, através
de plataformas e aplicativos. E já colocando aqui, né, uma nova pauta também para a nossa reunião, o metaverso já vem aí trazendo a quinta revolução industrial. Ontem eu estava orientando uma aluna minha, ela falou, professor, o metaverso já é a quinta revolução industrial. Se nós estivermos aqui no metaverso hoje, na reunião, a sensação de cada um de nós é de que estaríamos num único espaço e eu poderia estar encostando no professor Luiz Ronan, na professora Beatriz, no professor Henrique. Então, essa nova, né, era, igual o professor Luiz Ronan colocou com muita propriedade aqui, eu costumo falar, não é mais digital. Nós estamos vivendo num mundo virtual. O virtual já é além do digital, porque no virtual eram atividades, né, assíncronas. Agora, as atividades são, né, assíncronas. A gente consegue, né, relacionarmos ao vivo. Então, essa possibilidade de interagirmos ao vivo revolucionou o mundo de uma tal forma que permitiu, no momento mais trágico, né, da história de todos nós que estamos vivendo, que foi a pandemia, o mundo não parar. Né? O mundo não parou graças às novas tecnologias. Então, né, trago essa reflexão já inicial, né, de que nós não estamos vivendo no mundo mais digital, nós estamos vivendo no mundo, né, virtual. Vamos pegar um gancho da sua fala, passar para o doutor Luiz Ronan. Como é que você vê essa conexão da tecnologia que você falou, trazendo uma plataforma para dentro da relação de trabalho, né? Essa relação da tecnologia com a relação de trabalho e com o mundo do trabalho, para a gente chegar, né, nessa questão da uberização e tal. E professor Luiz João, eu só gostaria só de fazer uma pontuação aqui, me desculpe, também que essas novas tecnologias, igual o professor Henrique falou, não estão adstritas ao mundo do trabalho, porque nós já é uma realidade, as smart cities, que são as cidades integralmente controladas, né, pelas novas tecnologias, é o exemplo de Nova York, de Amsterdã, de Copenhague, de Paris. Então, né, igual já foi levantado aqui, a questão da educação, acredito eu que a educação digital, a educação virtual, vai ter que começar no primário, né? Porque as pessoas vão ter que aprender a se relacionar integralmente através dos novos modais virtuais, né? Então, já existem na Alemanha as fábricas integralmente inteligentes, ao qual, né, no chão das fábricas, como a gente costuma chamar, não tem mais trabalhador, são somente máquinas que conversam entre si, e as cidades inteligentes. Então, as cidades inteligentes, né, que são conhecidas como smart cities, em questão de pouco tempo, vão chegar aqui no Brasil e também nós vamos ter que saber nos relacionarmos com essas novas organizações sociais, né, que vão ser as futuras cidades aí. Bom, eu recebendo a bola, né, que me foi passada, eu gostaria, antes de responder, fazer só um comentário sobre o que foi dito, achei tão importante, né? A professora Beatriz iniciou falando da questão do homem e tecnologia. Para mim, é o ponto central desse debate. Eu acho que isso adquire uma centralidade muito grande, que é exatamente pensarmos, né, refletirmos como isso vai acontecer, né, como isso deve se dar. Professor João, quando ele fala numa questão até que eu falei, puxa vida, eu não falei nada com ele e ele pegou alguma coisa minha aqui. Teve alguma coisa nossa aqui que é a nossa conexão. A nossa conexão. Mas essa ideia holística, né? Eu acho que mais do que nunca, se você tem, de um lado, a tecnologia, né, dentro que ela falou, de outro lado, o homem, o grande desafio é como você conseguir harmonizar isso tudo, né? É o necessário equilíbrio. E aí é uma visão holística. Hoje, para mim, modernidade não tem sentido se houver exclusão social. Quer dizer, modernidade só se justifica se houver uma participação geral de todos também, né? De uma forma que não seja excludente mais do que a nossa sociedade já é, né? E eu achei interessante, a professora Sueli, por eu estou comentando de cada um, me desculpe aqui, mas é porque eu achei interessante, eu tive uma informação, se você tiver 150 curtidas, você sabe mais do que o parceiro da pessoa.
de que você está curtindo. Seja namorado, marido, enfim, né? E se você tiver 250 curtidas, você sabe mais do que aquela pessoa. Você sabe mais dela do que aquela pessoa. Olha que ponto que nós chegamos dessa questão do algoritmo, de tudo isso. E o professor Cláudio Zanotti, que eu agradeço, né, as referências que fez a minha pessoa, mas que ele coloca, são coisas que realmente já estão aí. Isso me lembra muito, né, a questão do panótipo de Benta, né, que você você é visto e não vê. Hoje, mais do que nunca, você vai fazer uma ficha, você vai preencher uma ficha de inscrição, você tem ali seus dados computados e trabalhados e tratados, sem que você tenha noção, né? Você não sabe o que eles vão fazer com seus dados, você não sabe, porque o pior disso tudo não é só a ativação do consumismo e te direcionar ao consumo, não deixar que haja um desenvolvimento natural da sua personalidade. E isso principalmente nos mais jovens. Quer dizer, você já vai endereçando, né? Se você não tiver um cuidado muito grande, um juízo crítico muito grande, você vai endereçando ali pessoas para aquilo que você quer, para um controle absoluto, né? E não pode ser assim, né? As pessoas que têm que ter o livre desenvolvimento da personalidade delas, do que elas são, do potencial delas. Isso é muito importante numa sociedade. E aí, o professor Cláudio, né, essa questão desse avanço, nós estamos aí com a justiça 100% digital. Outro dia me contaram que uma advogada falou assim, não, mas eu quero 50% digital. Falei, bom, aí não sei como é que vai ser. Mas a justiça 100% digital, que não ter nenhum contato, não ir ao prédio, aí entra a questão do metaverso, né? Entra todas essas questões que hoje estão nos desafiando, né, como operadores, vamos dizer assim, pessoas do direito. Então, professora Beatriz, essa tecnologia chegando no mundo do trabalho, o que se imaginava é que ela teria uma função de, dentro daquela lógica que quem faz a tecnologia é o homem, ela se reverteria para o homem. Essa que é a ideia principal, né? Com menos trabalho, com melhores condições de trabalho, e nem sempre é assim. Nós sabemos que em algumas circunstâncias, né, essas plataformizações que são necessárias, né? É bom deixar claro, o trabalho não vive sem o capital e o capital não vive sem o trabalho. Isso aí é uma premissa para mim que funciona. O que nós temos que pensar é como humanizar isso, como estabelecer um equilíbrio nessa relação, o que é difícil. E aí tem, vamos dizer assim, aí eu depois até me permito e peço permissão também de vocês para falar dessa introdução, vamos dizer assim, da tecnologia no mundo do trabalho, esse avanço da tecnologia no mundo do trabalho, de tal forma que em algumas circunstâncias o mundo do trabalho acaba, ao invés de ser beneficiado, acaba ficando prejudicado. Mas são questões que eu acho que a gente pode aí tratar e eu não quero me antecipar para não ficar monopolizando aqui o debate. Eu acho que, puxa vida, tem muitas coisas interessantes que foram ditas, né? E essas reflexões, uma puxa a outra, e, enfim, a gente fica com vontade a cada segundo, não é? Tá sem som? Não. Ah, tá. E a gente fica aqui a cada segundo com vontade de propor um debate diferente, não é? Uhum. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: a tecnologia tem que vir a serviço do homem, não é? Da sociedade, e não o contrário. Uhum. E eu acho que é uma coisa nova, que ela vai se amoldando, ela vai se adequando, não é? Cabe a nós tomar o protagonismo do fenômeno, né? Uhum. A professora Sueli colocou muito bem essa questão da educação. Por isso a educação, eu acho que ela é tão importante, e nós aqui todos como educadores, né, temos um papel extremamente relevante nessa discussão, né? Professor João? Pois não, querida. Professor João, se eu puder interromper, só para não perder o gancho. Claro. O professor Luiz Ronan colocou, ele falou de uma questão que me preocupa muito, a questão da exclusão social. Não tem sentido todo esse avanço, né, da tecnologia de informação, comunicação, se o homem não está nesse centro. E é óbvio que tem aí a agenda da ONU pelo desenvolvimento sustentável, que se preocupa com a redução das desigualdades, mas a gente também não pode olvidar, na questão desse avanço todo, que tem muita gente que ainda é totalmente excluída até da questão digital, né? Que não chegou, a inclusão digital não chegou. Então, aí volto, eu sou uma defensora firme, apesar de
da minha segunda graduação e a minha atuação sem direito, volta a questão da educação, né? Senão, o que acontece? Todos esses dados, essa circulação desses dados, essa informação que vem agora, o dado e a informação como uma mercadoria nessa nova nuance do capitalismo, isso vai servir, se o homem não tiver muita consciência e essa visão mais humanizada, isso vai servir, lógico, para uma exclusão maior, pelas condutas discriminatórias, porque hoje nós sabemos que nós podemos ter acesso a esses, tem mecanismos de acesso a esses dados, e que pode ser utilizado para reforçar isso. E nós vamos colocar o nosso país, né? Nosso país está permeado por essas desigualdades. Então, nós vemos aí grupos, minorias, que ainda a gente precisa atuar. A questão da desigualdade de gênero, a questão da orientação sexual. A gente que trabalhou na área, junto ao Judiciário Trabalhista, a gente vê essas questões chegando todos os dias, né? Então, a busca do trabalhador na nuvem, essa possibilidade toda de precarização, então isso tudo vai impactando de uma tal forma que a gente tem que estar muito atento à questão. Ninguém pode ignorar o avanço da tecnologia, óbvio, o professor Cláudio colocou, mas sempre reforçando a questão da educação e essa visão de que os direitos fundamentais, eles têm que ser, né, tem que ser a nota, o divisor de águas para todas essas discussões, né? Outro dia, aí só finalizando, o professor Luiz Ronan, e a gente está impactado, está imerso nesse mundo, né? Outro dia eu fiz, é óbvio que todo mundo já sabe disso, eu fiz uma simples pesquisa para um curso de inglês com música, essa era a minha pesquisa, daí a 1 minuto, isso nunca tinha acontecido comigo, mas aconteceu. Sempre vinha sob forma de e-mail e tal. Daí a pouquinho, meu celular, eu recebi no WhatsApp uma proposta de curso de inglês com música. Então, para você ver como que os nossos dados estão circulando, como a nossa informação está circulando, e às vezes até como forma da gente apertar o botão e de aceitar um cookie, mesmo a gente tendo cuidado, a nossa privacidade realmente está aí à mercê, o direito à privacidade está aí à mercê disso tudo. Então, é isso. Só para pontuar essa questão da exclusão que pode servir com os algoritmos, né, e toda essa ferramenta pode também servir como um aprofundamento dessas exclusões. E como diz algum autor, que eu não vou me lembrar aqui agora, uma democracia que não cuida das suas minorias não é uma real democracia, né? Então, isso tudo impacta muito na vida de todos nós, de todas e do homem, de modo geral. Mas né? A gente tem que tomar, viu, professor Sueli, o protagonismo dessa história, né? Exatamente. Porque a coisa vai ser o que o homem quiser que ela seja, não é? A gente tem que ser protagonista da história e não o objeto da história, né? E ao mesmo tempo tem que tomar um cuidado muito grande, porque estamos diante de um fenômeno, é como se fosse um furacão, um tsunami, é algo que nós temos que ter a ideia que nós não vamos conseguir controlar, não é? Não adianta querer barrar esse fenômeno, né? Isso é algo imparável, não é? E tem todos esses lados negativos, mas tem aspectos fantásticos, não é? A possibilidade do ser humano de se informar nos lugares mais remotos, mais recônditos do nosso país, do mundo, não é? Temos agora uma guerra onde não adianta mais aquela narrativa soviética de outrora que manipulava a opinião pública, agora não. A pessoa nega um fato e aquele fato na mesma hora está ali sendo transmitido online, on time, não é isso? Professor João, diga. Você pegar um gancho que você falou, nunca esteve tão difícil dar aula como hoje em dia, porque você está ensinando uma matéria, aquilo que o aluno, né, suspeite que seja muita novidade para ele ou que ele não concorde por algum motivo, ele na sua frente joga. Você consegue ver a reação dele, surpresa, de ver que aquilo é verdade, e se for mentira, né, ele vai levantar a mão e falar, professor, mas existe também essa outra corrente. Então, tem um sociólogo, né, que é Yuval Noah Harari, que ele fala o seguinte, né,
que a informação hoje é o petróleo de antigamente. É verdade. Então, hoje, a informação é a matéria-prima do sistema de produção. Verdade. Se antes a gente achava que as empresas eram locais grandes e visíveis, as maiores empresas do mundo hoje são plataformas, né, digitais, no qual a gente não as vê, e elas participam da nossa vida muito mais do que uma empresa, né, de antigamente. Então, a gente tem que ter, hoje, uma certeza de que, além do mundo físico que a gente vê e encosta, hoje existe um mundo cibernético que a gente não vê e participa da nossa vida muito mais do que as empresas, né, físicas. Então, eu costumo falar para meus alunos, se antes as empresas precisavam de um algodão, de uma linha para fazer uma blusa, hoje as empresas precisam de informação para funcionar, né? Então, a informação hoje é poder. Resumindo, é isso. É isso. Sem informação, consegue ter poder e mais. Consegue, né, Sueli, estar à frente da outra empresa. Então, as empresas hoje, elas pagam muito mais caro para ter acesso a um satélite mais desenvolvido, que vai dar um dinamismo, velocidade na troca de informações, do que para um trabalhador que vai operar a máquina, né? Então, a gente tem que ter essa certeza, né? Igual a professora Sueli colocou muito bem, que se não colocarmos e temos, né, a convicção de que os direitos humanos têm que estar presentes nesse mundo cibernético, né, nós vamos perder a mão e depois não conseguimos mais termos controle, né? Porque hoje já existe banco virtual, né, moeda virtual, blockchains, criptomoedas, já existe, né, restaurantes que não existem fisicamente, mas só existem virtualmente no iFood. Então, todas as relações, elas estão passando por uma metamorfose holística, né? Todas. Não existe hoje mais modo de produção que não seja pensado, no mínimo, de maneira híbrida. E sendo pensado somente de uma maneira, eu garanto para vocês, as empresas hoje, elas dão preferência para tudo que é virtual, porque no virtual você não tem distância geográfica, você não tem barreira econômica, você tem um público imensamente maior. É um grande... Deixa só eu fazer um comentário aqui, a princípio da É um fala grande do professor. É um grande shopping center, né? Cyberespaço. Exatamente. Perfeito. Só fazer um comentário da sua fala, professora Sueli. Você vê como que a coisa é difícil. E aí é o que eu vou julgar. A questão é do nosso campo mesmo, da regulação. Como é que a norma vai chegar nisso? Se a gente, por exemplo, você fala no viés discriminatório, tá? E que a lei vai resguardar, sim, as diferenças de gênero, etc. Aí o desenvolvedor de um algoritmo, ao invés dele colocar não pode ser selecionado como trabalhador mulher ou homem, ou que seja no gênero, ele vai criar variáveis tais que tenha tantos anos de experiência, tantos anos na área, que vai chegar na pessoa com a inteligência artificial que é exatamente o que ele quer. Então, a minha pergunta é o seguinte, o que você fala também, professor Cláudio, é que a gente realmente está numa situação em que a norma, eu sinto assim, ela está correndo atrás do fato, né? E a gente precisa de uma outra norma, ou principalmente nas áreas duras, que são a direito do trabalho, direito do consumidor, que a relação já nasce assimétrica, né, com diferenças de assimetria de poder. Como lidar com isso? Porque não adianta a norma virar, eu sei, são conquistas geracionais nossas, mas a norma ela tem que conhecer essa realidade, porque senão ela não vai alcançar. Se ela não tiver eficiência, se ela não tiver para dentro dela racionalidade econômica, não vai alcançar. Ela tem milhões de possibilidades rápidas para moldar um fato e dizer não. E aí a autorregulação expande, sem limite,
E a gente tem um espaço enorme aí dizendo. Porque eu penso bem, o que uma plataforma quer da gente? Ficar mais tempo nela. E aí eu crio um subterfúgio. Não, eu vou te dar você vai trabalhar num táxi, num carro, mas o carro é seu, está flexibilizado, o risco é seu, etc. Mas eu quero o seu tempo integral comigo. É o que você estava falando, doutor João. Quem não está ligado a um algoritmo hoje? Ninguém. Não tem como, não é? Essa questão da tecnologia, ela vai permear tudo. Eu vejo, inclusive, uma similitude muito grande, depois queria ouvir o Luiz Ronan, entre o direito e a tecnologia. Não é? Por quê? Porque ele está em tudo. É igual o direito, ele está em tudo. Está na engenharia, está na medicina, está nas relações familiares, está nas relações de trabalho, nas relações com o Estado. E a tecnologia é muito semelhante, não é? E eu acho o seguinte, a gente tem que não cair na cilada de tentar domar, né? Viu, Beatriz? Porque eu acho o seguinte, não adianta a gente querer resistir a um fenômeno que é incontrolável, não é? O que a gente precisa de fazer é ser protagonista talvez nesse trazer fenômeno. A própria racionalidade econômica para dentro da norma para que ela seja mais efetiva. Essa questão que você citou agora há pouco, olha, a norma vem a reboque, mas ela sempre vem a reboque, sempre foi assim. É fato. Aliás, pegando um gancho aqui numa fala da professora Sueli, a própria educação foi assim, não é? Se a gente verificar a educação como ela existe hoje, ela é um fenômeno, ela é uma mimetização do fenômeno do processo da Revolução Industrial. Por quê? Ali a educação era para poucos, era para nobres, ricos e clérigos, não é? Custava muito caro, as famílias só abastadas que podiam contratar alguém para educar seus filhos, não é? E aí, quando veio o fenômeno da Revolução Industrial, o que se fez? Se imitou esse fenômeno para poder, e foi ótimo porque isso deu escala, isso possibilitou, deu acesso a muita gente a poder ser educado. Como? Nós criamos, da mesma forma que no processo industrial, um estava com a atribuição de apertar o parafuso da roda, o outro estava com a obrigação de colocar o banco no carro, a espuma, ou seja, se segmentou, se fatiou. E nós fizemos isso no processo educacional. Como? Nós criamos os cursos, as disciplinas, os turnos, isso tudo é que foi possível empacotar determinado conteúdo e determinado, ensino e dar de uma forma organizada para muita gente. Mas isso levou, ao meu ver, um processo de um certo emburrecimento. Por quê? Porque ao contrário do que acontecia, eu acho que a gente tem que voltar a eras prísticas, onde existiam os grandes filósofos, os grandes pensadores. O que eles faziam em primeiro lugar? Eles primeiro compreendiam o fenômeno. Só depois que eles vinham conceituá-lo. Eu cito sempre o exemplo de Newton. Ele não foi para a prancheta, para a escrivaninha, escrever a fórmula da gravidade. Ele sentou debaixo da árvore, a maçã caiu-lhe a cabeça e ele começou a observar que aquele fenômeno se repetia, ele começou a medir, a compreender e a partir daí veio o conceito. Então o que o nosso aluno hoje faz? Ele repete, muitas vezes ipsis literis, porque inclusive, infelizmente, tem muitos professores que acham que repetir de forma idêntica àquela que foi escrita ou que foi dita, então ele memoriza e ele repete como se fosse um papagaio, um gravador, sem reflexão, sem a compreensão do fenômeno. E isso hoje, aí vem o lado bom da tecnologia. A tecnologia hoje nos permite, a um só tempo, unir algo que devia ser inscindível, que é a teoria e a prática, não é? Então a observação empírica dos fenômenos e depois a conceituação, eu queria devolver essa bola ao professor Luiz Ronan, que nós estamos lá com uma experiência incrível, não é, professora Beatriz, na própria Milton Campos, e já fica aqui o convite para o caro Cláudio e para a querida professora Sueli conhecerem o projeto, não é? E o podcast está inserido nesse projeto. Por quê? Porque a gente quer trazer de volta algo que também sumiu da universidade, que é o debate. O convívio entre pessoas contrárias, a ideia de que as pessoas não devem brigar, as ideias sim, não é? Mesmo porque é do diálogo é que nasce a luz, né? Newton ou Einstein? Edison ou Tesla?
Hering ou Savigny? Então, se a gente for verificar, né, a história e a ciência evoluíram com o debate. E o que a gente está querendo fazer aqui, pessoal, é exatamente isso, fomentar esse debate, um debate respeitoso, não é? Um debate em alto nível, em nível técnico. Então as pessoas podem divergir sem serem inimigas, não é? E eu acho que isso também a tecnologia vem nos propiciando, né? Eu queria ouvir o professor Luiz Ronan um pouquinho sobre essa questão do ensino e também sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois eu podia me passar aqui, professor, até para mostrar para os nossos telespectadores, não é? Olha aqui, pessoal, um livro fantástico, não é, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu depois queria também ouvir o professor Luiz Ronan acerca disso. Sim, são tantas as coisas. Professor Luiz Ronan, só para não perder uma ideia que o professor colocou, acho que ficou uma falha na minha fala, eu concordo inteiramente com o professor João Batista que não dá para parar o processo, né? Isso é inquestionável. O que eu acho é só estar atento a essa questão, exatamente isso, que o homem está por trás de tudo isso, né? Então, como nós vamos nos portar sem perder de vista os direitos fundamentais, eu acho que essa é a questão. Agora, que não dá para parar, isso não tem realmente. Inclusive, a tecnologia tem, tudo isso tem vários pontos positivos, e um deles que a gente pode verificar que seria a questão, por exemplo, a tecnologia trazendo aí a energia renovável, isso impacta de uma forma positiva todas as nações. Então, isso não está em discussão, né? É só para ficar bem claro que o que a gente precisa, então, é se reinventar para lidar com tudo isso de uma forma melhor possível. Professor, desculpa a interrupção, mas só para não ficar o gancho ali, sem resposta. Tantas, né, as coisas interessantes que são ditas aqui e que acabam motivando aí uma manifestação nossa, né? Essa questão o que eu até pensei em iniciar falando, né? Que essa questão do homem realmente na atuação dele, nós acho que aqui é uma questão de consenso, né? Da necessidade. O Dr. João falou muito bem que acho que é ponto comum que o homem não pode perder aí de ser o guia disso tudo. Tem que ser o centro, não é? O centro, né? Isso é atemporal, isso desde sempre. Ele que tem que dar as coordenadas, vamos dizer assim, porque isso vai atingir direitos fundamentais, direitos que são humanos, ao mesmo tempo sociais e trabalhistas, né? Então todo esse contexto exige aí uma atuação muito forte, muito firme do homem, né? O homem tem também o sociólogo Supiot, que ele fala o seguinte, que o homem, desde lá, né, dentro da história, né, do caminhar da história, você tem o homem desde o direito romano até as modernas declarações, dizendo o homem livre, o homem dotado de razão e o homem sujeito da história. Isso é fundamental para a premissa para que nós vamos conversar, ou estamos conversando. Então, o professor João colocou aqui duas questões que também, né, foi, como dizem, transmissão de pensação. Não, é transmissento de pensação, né? Foi transmissão de pensamento. Eu falo sempre para os alunos, pelo amor de Deus, não memorizem. Não memorizem. Esse é um processo de emburrecimento. Não memorizem, porque na semana seguinte, vocês já não vão lembrar mais nada aquilo que eu falei. Vai, não é? Se você entender, tudo bem. Aí você compreender, entender o sentido da coisa, né, ela vai ter, vamos dizer assim, desdobramento aí no seu conhecimento. Mas se você memorizar, não tem sentido, porque você vai esquecer. E aí eu costumava antes fazer o seguinte, o que o professor de processo civil ou de trabalho falou no semestre passado? E aí o aluno vinha para mim e falava, eu não lembro, acho que ele não falou isso. E eu tinha certeza que ele tinha falado. Porque aquilo, aquele método de aprendizado, onde a repetição, não é? Se você para de repetir, aquilo se esvai, não é? Agora, quando você tem a compreensão, depois basta refrescar a memória. Mas exato. Continua. E aí o que acontece? Aí eu comecei a perguntar para o aluno sobre o que eu tinha falado a semana passada. Eu falei, agora eu tenho certeza, porque antes eu não tinha certeza se o professor tinha falado ou não. Agora foi comigo. Agora é comigo, né? E ele, às vezes, aquilo que ia como memorização, ele não pegava. Mas aquilo que ele tinha compreendido, ele pegava e vai servir para ele pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Então, eu queria dizer aqui, né, e vou celebrar a missa de corpo presente aqui com o nosso presidente da Milton Campos, doutor João,
é que ele veio realmente com essas ideias de aliar de uma forma mais enfática a prática e a teoria, né? Isso nós estamos aqui, é um exemplo disso. Nós estamos fazendo agora, os professores Cláudio e o professor Sueli, nós estamos agora fazendo audiências simuladas, estamos fazendo júris simulados, não júri de processo penal e penal, júri simulado de atuação dos estudantes. E isso está sendo muito bom porque eles estão tendo noção, né, de coisas que eles nem imaginavam. Eu não estou querendo que o meu aluno de processo ou meu aluno de direito civil faça uma peça. Eu estou querendo que ele saiba o que é uma peça, quais são os efeitos dela no processo, o que ela traz de, vamos dizer assim, de importante para o processo ou não. Interessante que, não sei se eu cheguei a comentar, numa daquelas iniciais que nós passamos o inicial de um pastor, uma relação de emprego, e passamos o inicial de um motorista de aplicativo. E uma aluna falou assim, mas o pastor foi transferido várias vezes. Por que não entraram aqui no pedido adicional de transferência? Olha para você ver. Aluno que... né? Ele já começou a entender o que é uma petição. Já começou a entender o que é, né? É uma petição inicial, os requisitos do pedido, e o que seria uma decisão extra e ultrapetita, não é? E as falhas, os limites objetivos da falhas do LIDE, pedido, exato. E com isso, então, e aí vem o que a professora Sueli falou, né, doutor João também, não tem como a gente barrar isso, né? Seria, vamos dizer assim, seria até uma coisa assim de obscurantismo da nossa parte pensar em barrar isso. É como se, por exemplo, falasse, não sei se vocês estão lembrados, quando o Uber chegou, o táxi queria que o Uber não ficasse. Fosse proibido por norma. Por norma. Que é o grande problema. Eu lembro do PJE na Justiça do Trabalho, quando chegou, todo mundo querendo, e meu sonho era entrar o PJE e que eu saísse. Só que ele não saía a tempo. O PJE chegou antes e eu tive que conviver com o PJE. Mas é uma coisa também que veio para ficar. Não tem como falar que não vai ficar. E depois daquela resistência inicial, né, professor? Muitas vezes aquilo passa a ser adotado de uma forma, inclusive, muito melhor do que era a expectativa. Não? Eu vejo isso muito... Depois eu queria te ouvir muito também, a professora Sueli, por quê? Porque o próprio Poder Judiciário tinha uma resistência enorme com relação à digitalização. E hoje eu vejo ao contrário, os advogados querendo as audiências presenciais, não é? E os juízes querendo ficar de forma remota. Não é? Então, eu acho que temos que ter essa hibridez, acho que o professor Cláudio colocou isso muito bem, porque tem o lado da sociabilização, não é? Tem o lado do convívio, tem o lado do olho no olho, não é? Estamos aqui vendo ambos aqui na tela, mas nada substitui o contato humano, não é? O calor, não é? A empatia. Mas desculpa te interromper. Mas, por exemplo, o PJE tem coisas, por exemplo, o chamado tempo morto do processo, que nada acontece, o PJE acabou com isso. Então, por exemplo, antigamente, você deve lembrar disso, nós lembramos disso, né? Saiu o processo para ir da primeira instância para a segunda instância, 3 meses. Hoje não, é um toque, né? Um botãozinho e ele já vai lá para a segunda instância. Então, esse tempo morto do processo, em que nada acontece, o PJE veio para acabar com isso, né? Eu só queria, tanta coisa, né? Mas eu só queria, então, falar um pouquinho da LGPD, não sei se é o caso. Por favor, vamos lá. É só para chamar a atenção que a LGPD, ela veio exatamente, né, nessa linha, né, de que a movimentação, o grande filão da economia é a questão dos dados pessoais, né, de um certo controle, porque influencia nas pessoas, porque há necessidade de uma proteção em relação às pessoas, e com isso, então, né, com inspiração, inclusive, numa norma que existe na União Europeia, que beneficia 25 países, se não me engano, e aí veio, então, a LGPD nessa mesma linha. A LGPD, na verdade, hoje nós temos um instrumento que eu acho que é mais forte do que a LGPD, que é o artigo 5º, 79 da Constituição, que foi inserido na Constituição como direito fundamental. A proteção de dados como direito fundamental. Independente dessa previsão, já o artigo 5º, 10 da Constituição trazia essa possibilidade de garantir a privacidade, doutor João disse aqui, intimidade, a privacidade, a intimidade, a realização da personalidade. E tem também um artigo, né, se a memória não está falhando, o artigo 12 da Declaração dos Direitos do Homem. Então, isso, nesse contexto, surge a LGPD como uma necessidade. Por quê? Porque tinha um artigo no Código Civil, o artigo 21, o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet. Só que eles não eram suficientes para trazer aí essa garantia. A LGPD vem, então, numa posição
de tentar dialogar com a Constituição, né? Então ela coloca no artigo 1º dela princípios que são constitucionais, privacidade, liberdade, extensão da personalidade, e ela traz, no contexto dela lá, dos artigos dela, ela traz os princípios que são dela, Quer dizer, a questão da finalidade, que os dados pessoais têm que ter motivos legítimos para que haja tratamento deles, né? A questão do acesso também, da transparência daquele que está fornecendo os dados. Então, assim, isso de uma forma mais geral, né? Agora tem as implicações na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho. Não sei se eu tenho tempo para falar aqui, mas se tiver, eu coloco alguma coisinha aqui em relação a isso. Nós vamos fazer o seguinte, porque o papo está tão gostoso que já se passaram 60 minutos sem que a gente percebesse, não é? A gente vai ter aí mais ou menos uns 20 minutos. Eu pedi aqui um pouquinho, uma prorrogação, queria contar aí com a audiência de todos vocês para que a gente possa fazer esse sprint final, não é? E aí eu vou fazer uma rodada geral e aí terminamos com o professor Luiz Ronan com essa abordagem. Pode ser? Então vamos fazer aqui um pouquinho, pessoal, um giro, não é? Porque, nossa, as reflexões são infinitas, não é? E o mais bacana que a gente vê, eu acho que o professor Cláudio bem pontuou, a partir de uma fala minha, é de que como é no direito, não é? Isso está tudo conectado. Não é? Não se trata de um escaninho do direito, não se trata de tratar de direito de trabalho, nem direito constitucional, nem de direito econômico. Se trata aqui, enfim, de um complexo de disciplinas, né? E essa visão holística, cada dia mais, ela fica importante. Não é? Temos um ponto que me preocupa sobremaneira, que é o cerceio da liberdade. Não é? O artigo 220 da Constituição, ele garante, não é? Ele garante não só a liberdade de imprensa, como a liberdade de comunicação e de informação. Então, isso é importantíssimo. Né? E agora nós teríamos, enfim, otorgado a determinadas plataformas o direito de decidir aquilo que nós podemos ou não podemos pensar, o que nós podemos ou não podemos expressar. Não é? É óbvio que tem gente que exacerba e que deve ser punida por conta disso. Não é? Eu acho que, enfim, é a questão que a gente aprendeu lá no início, né, nas primeiras aulas. Norma agente, facultas agente. Não é? Existe a norma, existe a faculdade de agir em conformidade com a norma ou transgredi-la. E o poder coercitivo do Estado de aplicar as sanções legais previstas para quem transgredir. Não é? Mas, de antemão, aí vem a questão da censura prévia, né? De antemão, proibir as pessoas de se manifestarem é que me parece algo preocupante. E o pior, delegar esse poder de polícia não a um agente estatal, mas, como bem disseram aqui, a donos de plataformas que, obviamente, têm agendas pessoais, não é? E que são as pessoas que constroem desses algoritmos, né? E que vão nos conduzir, seja para uma escolha A ou B. A professora disse que acabou de falar numa determinada matéria e aquilo surgiu no e-mail dela, não é? Então, existem reflexões muito interessantes que vão para além da economia, vão para além do direito do trabalho. Não é? Mas eu já passo aqui a bola, inclusive do direito do consumidor, não é? Porque o Código de Defesa do Consumidor também é muito claro, não é? Em dizer o seguinte, que não é só o serviço pago que é considerado serviço. Não, é todo aquele, não é, que se oferece e se impõe uma determinada regra para uso, não é? E gera um benefício para o fornecedor. Não é? E, infelizmente, tem muita gente sustentando. Olha que eu sou uma pessoa de economia de mercado, um liberal, mas que o fornecedor daquele serviço pode, a seu bel prazer, inclusive, alterar as regras. Não é? O contrato, pacta sunt servanda. Não, mas ele pode inventar agora um motivo a critério de férias políticas, sem dizer, inclusive, o porquê que está ferindo a política. Não é? E cerceando, inclusive, esse direito de expressão e de manifestação do pensamento. Não é? Então, eu queria tentar dar uma rodada aqui. Eu não sei, fala um pouquinho de direito do consumidor, professora Beatriz, e aí, cada um aqui, vou pedir a gentileza de a gente ter uma disciplina aí de uns 3 minutinhos para que a gente possa terminar aqui no tempo adequado, sem estourar aqui o tempo que nos foi concedido. Então, direito do consumidor, a gente usa essa expressão, o consumidor de vidro, em que você tem essa exposição do consumidor o tempo inteiro, sem que ele saiba
exatamente para onde que está sendo direcionado sua demanda, o seu querer, né? Dentro dessa perspectiva de tecnologia de plataforma. Então, essa questão é muito importante, a questão que você fala da remuneração do serviço. Muitas vezes o serviço é gratuito, mas ele é pago com o próprio preenchimento daquele formulário de O dados. próprio dado. Então, o próprio dado, é, como diz o professor, né, Cláudio bem colocou, o petróleo. É então, ele que é não o... tem essa gratuidade, na verdade. Então, essa relação do consumidor ainda com as plataformas, eu acho ela ainda exatamente assimétrica, com pouca proteção, porque ele não tem a consciência, a grande maioria, do que efetivamente está acontecendo naquele contrato ou naquela transação. Não é uma coisa, e é uma norma protetiva também, que nasce ali de uma vulnerabilidade de uma das pessoas. Então, eu vejo assim que tem muito a caminhar. Mas o mais importante também é que essa inovação, é o que você falou, não adianta, ela vai estar aqui, temos que abraçá-la. Então, isso tem que ser inserido dentro da visão de proteção, né? Principalmente dentro do contexto aí do consumidor. Mas é o que nós estamos sentindo. Técnicas de marketing, técnicas contratuais, que ele não tem ciência real do que efetivamente ele está pagando ou consumindo, ou a hora que ele quer consumir, né, doutora Sueli? Eu quero consumir determinada coisa. Aí chega a mensagem, né, o algoritmo de reconhecimento ou que vai trazer para mim o que eu quero no momento certo, no horário certo. Então, e mesmo estando atenta, é isso, né? Essa questão da contraprestação, não é? Não tem nada de gratuito. O dado que é o maior, né? Que é o maior interesse, e além disso a publicidade e a própria audiência, não é? A permanência, como a Beatriz bem falou agora há pouco, o tempo de permanência naquela plataforma é ouro para o dono da plataforma, né? Esperemos, inclusive, aqui, viu, pessoal, que aqui no Portal UAI, que é o terceiro maior do Brasil, que fique com bastante tempo aqui conosco, não é? E, enfim, porque existe o debate sadio, né? E não tem problema nenhum, na minha visão, não tem problema nenhum haver interesse bilateral, não é? Só não pode haver o arbítrio, não é? E eu acho que aí, mas isso depois eu acho que vale um novo programa, não é? Por que muitas vezes, e eu entendo, porque estamos num debate acirrado, polarizado, por que o judiciário e o próprio Ministério Público, viu, professora Sueli, não coíbem isso? Então, e ao contrário, ficam querendo inventar a regra ao invés de aplicá-la, não é? Que aí vem a questão da usurpação de poderes, do artigo 2º lá, o modelo de Montesquieu, etc. e tal. Mas eu acho que isso aí nós vamos precisar de um outro programa para isso, já fica aqui o convite, não é? Mas eu passo a bola aqui para o nosso querido professor Cláudio, para ele também fazer aí o seu comentário final, inclusive abordando aquele tema que o professor que lhe é tão caro, a respeito aí, né, da uberização. Enfim, o professor tem uma obra muito interessante sobre esse tema e eu tenho gostado muito da posição dele, porque ela é uma posição de, vamos dizer assim, de não confronto, não é? De aceitação do fenômeno e da compreensão e de, ao mesmo tempo, tomarmos as rédeas disso, não é isso, professor? Professor João, eu vou botar fogo no parquinho aqui, que é o seguinte... Que direito que nós estamos conversando? Porque nós temos que partirmos da premissa que as novas tecnologias, elas permitiram que as pessoas físicas e jurídicas expandiram a sua atuação. Hoje as empresas são transnacionais, transcontinentais, ou verdadeiros oligopólios. Então, a partir do momento que as novas tecnologias permitem as pessoas físicas e jurídicas se relacionarem diuturnamente com pessoas que estão em outro continente, estão em outro país, as relações humanas e empresariais ganharam novos contornos e novos conteúdos. Então, eu trago aqui uma reflexão, né, que é botar o fogo no parquinho. Vão ter que surgir direitos até então impensáveis para tudo que nós estudamos até hoje. Por exemplo, a professora Beatriz e a professora Sueli levantaram muito bem a questão da educação. O direito vai mudar, porque nós estamos acostumados com normas nacionais em nome da soberania. No futuro, vão ter que existir tratados internacionais
inclusive com interesses das empresas, para estabelecer os direitos desses usuários, dessas empresas, né? Por quê? Porque as relações hoje não são mais como antigamente. A gente só se relacionava com as pessoas que a gente convivia fisicamente. Hoje a gente se relaciona com empresas e com pessoas que a gente nem sabe aonde estão, da onde são. Então, a partir do momento, igual o professor João colocou muito bem, né, o direito surge após os fatos. Os fatos estão aí, os fatos são outros. Né? As pessoas se relacionam de maneira completamente diferente do que há 4 anos atrás. Eu costumo colocar nos meus artigos, né, que hoje o celular é a principal arma que o ser humano pode ter. O celular coloca o mundo nas suas mãos. Né? A gente consegue hoje se conectar com o mundo entrando no celular. A pessoa que passa o dedo na tela do computador, do celular, e liga o celular dele, ela está como se fosse num holograma mundial. A pessoa consegue fazer o que ela quiser. Né? Então, a partir desse novo cenário, eu levanto o questionamento aqui para a professora Beatriz, para o professor Luiz Ronan, para o professor João, para a professora Sueli. Né? Qual vai ser a jurisdição competente para julgar? Qual vai ser o direito material questionado? Né? Já fica aqui, professor João, né? Já que você levantou, é uma ideia para uma nova rodada, né, dessa mesa de podcast, porque nós estamos muito além. Né? A nossa conversa aqui hoje, quero parabenizar a Faculdade Milton Campos, né, justamente por esse diálogo. E só para terminar minha fala aqui, né, nós combinamos seu tempo, a liberdade é que permitiu que é o combustível para as plataformas e aplicativos ganharem e serem o principal protagonista no mundo hoje. Porque, inquestionável, gente, eu sou muito fã das novas tecnologias. Elas deram voz e oportunidade para todos nós. Antigamente, para a gente ter uma oportunidade, a gente tinha que ter uma televisão para nos dar oportunidade, um jornal. Hoje, com o Instagram, hoje com o Twitter, você consegue fazer uma denúncia, falar algo que você não conseguia falar. Você consegue participar a partir de um comentário no Instagram de uma pessoa. Né? Você consegue ter acesso a pessoas a partir do Instagram. Então, as novas relações são completamente diferentes das relações de outrora, né? De 5 anos atrás. Então, eu termino minha apresentação falando isso. Nós estamos falando de quais direitos materiais? Nós estamos falando de qual ordenamento jurídico que vai ser aplicado. Nós estamos falando de qual jurisdição competente para julgar a demanda, né? E termino aqui mandando um abraço virtual, né, para todas e todos aqui desta magnífica mesa, né? E foi um orgulho, um prazer poder compartilhar opiniões, sugestões, né, com pessoas tão inteligentes. Muito obrigado, viu, professor João, professora Beatriz, professora Sueli, professor Luiz Ronan. Perfeito, professor Cláudio. Para nós é que foi uma alegria, uma honra, né, tê-lo aqui conosco. Já passo aqui, então, rapidamente a palavra para o professor Luiz Ronan e depois a gente faz aqui um breve encerramento, mas já fica aqui o convite, viu, professora Beatriz? Já fica a incumbência aqui, né, para os nossos mestres da Faculdade Milton Campos de já organizarmos uma segunda rodada, não é? Vamos já organizar, já fica aqui o convite para ambos, não é? Participarem conosco, porque realmente o tema, se deixar, vai longe, não é? Então, mestre. Não, eu assim, de tudo isso, Professor João, mais uma professora. Nós não estamos te escutando, professora Sueli, não sei se... Eu juro que eu não vou tomar muito tempo, professor Luiz Ronan, de novo. Mas que é muito importante colocar, só para ficar aí para reflexão, antes do professor Luiz Ronan começar, porque eu acho que essa questão dos dados, da informação, isso é extremamente relevante falar sobre a lei de proteção, mas destacar aqui uma questão. Se fala muito em do trabalho hoje imaterial, do trabalho morto, mas a gente tem que estar atento que por trás de todo esse trabalho, que tem um papel relevantíssimo,
e que, embora não seja a maioria ainda, que tem o trabalho material clássico, que porque se não fosse os cabeamentos, as fábricas de construção dos aparelhos, etc., de nada valeria a internet. Então, eu acho que é uma questão da relação do trabalho material e imaterial, que precisa ser pontuada e que não pode ser olvidada, e que a gente sabe, sim, da relevância do trabalho material, mas isso não pode ser desconsiderado, que tem ainda, principalmente, como diz o Ricardo Antunes, né? Isso não é uma realidade que se falando de produção global. É, sim, da Europa, da norte-americana, mas ainda tem todo esse trabalho material que pontua aí o capitalismo clássico, como também dando suporte ao trabalho material. E assim, desculpa a interrupção, mas eu acho que seria importante deixar esse gancho para um próximo debate. Professor Luiz Ronan, mais uma vez, desculpe. Isso, professora, de jeito nenhum, né? Vai lá, professor. Bom, considerando aqui o nosso tempo também, para falar da LGPD no mundo do trabalho, mas eu queria só fazer uma observação dentro do que o professor Cláudio Janotti falou, que essa questão, hoje, com certeza, nós estamos no olho do furacão. Quer dizer, a nossa geração, hoje, as outras gerações também, mas quem está vivendo nesse momento, tem um grande desafio de, considerando o fato, regulamentar ou, vamos dizer assim, dispor sobre esse fato. Né? Sempre foi assim. Já dizia os romanos, né? Da-me facto, da-botibius. Não é isso? E aí vem... Mas traduzindo aqui, porque temos uma plateia enorme que não é do direito, né? Me deu o fato que eu lhe daria o direito. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, fenômenos como a terceirização, ela surge. Ela não pode ser desconhecida. Nós não podemos virar as costas para ela. E nós temos que trabalhar juridicamente como vai ser essa terceirização, né, quais são os limites dela, em que ela pode atuar, enfim, o equilíbrio, ou vamos dizer assim, a conjugação dela com os direitos fundamentais, direito do trabalho, a previsão lá dos fundamentos da República e tal. Tal como ocorreu na época da Revolução Industrial, não é? Houve um abuso, tinha gente que trabalhava 18, 20 horas, e ainda há, infelizmente, países, né, de natureza mais totalitária que ainda impõem um tipo de regime dessa natureza, não é? Então, assim, mas tem que atuar, né? O direito... Não, mas é isso mesmo, né? Se numa circunstância dessa, o direito é convocado a atuar. Bom, em relação aqui à questão da LGPD, no campo trabalhista, eu só queria dizer o seguinte, né, rapidamente. Não há uma previsão, né, da LGPD expressa no direito do trabalho e processo do trabalho. Na verdade, o que nós temos é um artigo 3º da LGPD que fala, de uma forma geral, sobre o tratamento de dados, tanto na área, vamos dizer, pública quanto privada, né, em várias situações que abrangem aqui a relação de emprego. O que nós temos, rigorosamente, a filiação ao sindicato como dado sensível, né? O dado sensível na LGPD. Para que não haja perseguição. Isso, né? E assim, o dado sensível é aquele dado muito delicado, de opção sexual, dado envolvendo liberdade religiosa. Que exige rigor no tratamento. Isso, de direção ideológica, então tem um rigor maior. Então existe essa proteção da filiação, né? Dentro da linha de que liberdade sindical hoje é até prevista na Declaração dos Direitos do Homem. E está no nosso artigo 8º da Constituição. E está no artigo 8º, exatamente. Está no artigo 8º. E, além disso, a inversão do ônus da prova, que se aplica. Eles fazem referência ao processo civil, mas se aplica ao processo de trabalho. Em relação ao empregador, qual que é os cuidados que o empregador tem que ter? Por exemplo, desconto no contra-cheque. É uma questão que não pode ser, uma informação que não pode ser generalizada. Tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, uma pensão alimentícia, né? Que envolve lá o desconto do contra-cheque. E como conciliar isso depois ao 452, hein? Também. Temos que ver, hein? Tem isso. Mas vamos puxar um gancho. Tem isso. Por exemplo, outra coisa que tem que ter cuidado, e a LGPD trouxe isso. Você não poder, por exemplo, de posse de atestado médico, divulgar a CID, o código de CID. Expor do Código Internacional de Doença. Trabalhador a uma eventual discriminação por conta da natureza da doença. Em compensação, você pode, em algumas exigências que são legais, por exemplo, social, por exemplo, informação em INSS, você pode passar
a informação em relação aos dados daquele empregado. Como também você pode passar essa informação quando for benéfico ao empregado. Por exemplo, uma promoção dele. Por exemplo, ele está indo bem na produtividade. Então, isso aí não tem impedimento que isso aconteça. Eu só queria, professor João, considerando aqui as perguntas feitas pelos alunos, que eu vi que tem perguntas dos alunos. Vida, então vamos lá. É que só que uma aluna, se não me engano, a Amanda, né, ela fala do qual que é o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É de garantir o sigilo, basicamente, e de garantir também o cumprimento da lei. Porque a lei, só ela, por si só, ela não vai ter cumprimento se não tiver mecanismos que levem ao cumprimento dela. E daí a importância do DPO, né? Que é a figura dentro da empresa que é a responsável por né? O controlador, né? O controlador. O controlador é como se fosse um apêndice dessa autoridade nacional. O controlador na relação de emprego é o empregador. Sim. Ele que ocupa esse papel. Mas tem um responsável que responde, inclusive, na pessoa física, não é? O chamado DPO, não é? Que é aquela figura que é contratada pela empresa para ser vamos dizer assim, de ser o garantidor do respeito daquelas normas, né? Então ele inclusive tem poderes além do empregador, né? Sim. Ele tem poderes além, inclusive, para fiscalizar o empregador. Mas que também ele tem que... É como se fosse um ombudsman, como tem nos jornais. Perfeito. Do empregador. Muito parecido. É como se fosse um ombudsman do empregador. É. E por último aqui, a pergunta o Alexandre. Ele falou assim, como é que fica a prova digital nisso tudo, né? Que foi aquele seminário que nós fizemos lá. Foi primeiro, espetacular, né? No Law Village, né? Sobre a prova digital. Como que eu faço isso em relação à prova digital? Eu sempre digo, o artigo 369 do CPC autoriza a prova digital, porque fala meios legais e moralmente legítimos, então eu estou autorizado a utilizar a prova digital. Quando que eu vou usar essa prova digital? Situações de prova dividida. O juiz está ouvindo lá uma testemunha, ela vem e fala, fazia hora extra? Fazia 2 horas, 3, 4, 5 horas extra. Chega a testemunha do reclamado, fazia hora extra? Fazia nenhuma hora extra. Nunca fez hora extra. Vamos pedir a câmera lá. Agora vamos lá na prova digital para ver se ele fazia ou deixava de fazer. Então esse momento, a prova digital como uma prova complementar, como uma prova em situações de prova dividida, ela é fundamental. E é importante, aí eu já finalizo, porque eu estou vendo que o tempo já está estourando aqui, naquelas questões de, por exemplo, estação de rádio base, geolocalização, timeline. Essas coisas todas que hoje a prova digital está trazendo, né, os avanços, né, da digitalização, as ferramentas tecnológicas, o juiz, na minha opinião, ele não precisa ter expertise para identificar isso, mas ele tem que saber interpretar a prova digital. Outro dia, um determinado juiz, ele indeferiu a prova digital e ele foi honesto. Ele falou assim, eu não sei manusear a prova digital. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante nisso aqui. Então não tem como manusear essa prova digital. Né? Designa uma perícia. Agora, com a perícia, ele também vai ter que ter uma expertise mínima para ele entender, pra né? não ser manipulado ali pelo perito. Então, eu queria, já encerrando, né, passando da hora aqui, dizer que, para mim, impactar em toda a área jurídica, em todos os ramos do direito, Ministério Público, né, direito do consumidor, enfim, nós estamos aí no olho do furacão e tendo que conviver com ele e domá-lo no sentido positivo, né? Então eu agradeço mais uma vez aí essa oportunidade de participação. Tá? Eu vejo o seguinte também, sabe, professor Luiz Ronan, o quão rico é o debate quando ele envolve, inclusive, olhares múltiplos, né, de ângulos diferentes, né? Sem querer, viu, professora Bia, nós montamos aqui uma mesa que tem o olhar do Poder Judiciário, o olhar do Ministério Público, o olhar da advocacia e o olhar do professor, acadêmico, do magistério, não é? Olha que coisa interessante, não é? Então, foi uma rica coincidência, mas eu acho que o tempo é curto, mas isso é bom também porque deixa um gostinho de quero mais, né? Quero parabenizar imensamente a professora Beatriz pela excelente iniciativa, pela proposição do tema, que é um tema tão complexo, né? e tão difícil, mas ao mesmo tempo tão instigante, não é? Que nos dá vontade de ficar aqui horas conversando. Não é? Mas eu agradeço imensamente mais uma vez ao professor querido Cláudio Janotti, a professora Sueli Teixeira, a professora Beatriz, né, Gontijo de Brito, meu querido amigo e colega de faculdade Milton Campos, professor Luiz Ronan, e deixar aqui, meus caros, um grande abraço a todos, né? Esse é apenas o primeiro de um longo projeto que une aqui não só
o Portal UAI, como os Diários Associados, a Faculdade Milton Campos e também a Escola Brasileira de Direito. Não é? Depois a gente, numa outra oportunidade, vai falar um pouquinho aqui sobre a EBRAD. Esse vídeo, inclusive, vai estar lá disponível, não só na Milton Campos, como também na Escola Brasileira de Direito. Por quê? Porque a gente quer poder compartilhar esse conhecimento. E aí a vantagem da tecnologia, não é? A gente quer poder compartilhar esse conhecimento aqui com toda a comunidade jurídica da Ânima Educação, que é composta de nada menos do que 40 mil alunos de direito, não é? No ensino presencial, e mais 40 mil alunos no ensino digital, inclusive na pós-graduação, não é? Com grandes mestres do direito, enfim, do quilate do professor Ives Gandra, do professor Nucci, da professora Giselda Heronaca, enfim, do professor Humberto Teodoro, nosso querido patrão de processo civil. Eu vou cometer muita injustiça aqui, porque são tantos, né? Eu vou parar de anunciar para não cometer o pecado de esquecer de vários, não é? Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. A minha gratidão pela participação. Um abraço.